como já me anunciaram, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre acolhimento e planejamento, né? E também, como ela anunciou, a ideia é que a gente, mais do que uma palestra, faça uma roda de conversa, digamos assim. Então, eu queria deixar já avisado que fiquem à vontade para levantar a mão e colocarem perguntas, colocarem questões, trazerem exemplos, fiquem à vontade, tá? Eu espero conversar um pouquinho sobre isso, dar um pontapé nessa conversa, mas fiquem à vontade para me interromper, e depois a gente pode dialogar mais, né, abrir de uma forma mais padrão, né, a conversa para a gente fazer as nossas trocas, tá? Bom, eu quero começar, então, provocando um pouco essa reflexão, pensando o seguinte: o acolhimento não é uma palavra que vem em substituição à adaptação. A gente fazia adaptação das crianças na escola, né? A gente fazia por um período, durante alguns dias, com uma forma de receber, dependendo da possibilidade de pais e mães, dos familiares, enfim, responderem às necessidades do período de adaptação e etc., né? E hoje a gente começa a falar em acolhimento, né? Então, acolhimento não vem para substituir a palavra adaptação. Acolhimento precisa ser entendida numa nova perspectiva, a partir das novas compreensões que a gente tem sobre o processo de aprendizagem, sobre os processos educativos, como eles devem se dar, né? Então, acolhimento começa a ser entendido, e precisa ser entendido, como uma atitude de todos os educadores. Eu brinco que até o chofer do transporte escolar precisa ter uma atitude acolhedora em relação às crianças. E, claro, especialmente o professor, os profissionais todos que estão no espaço da unidade escolar, né? Então, acolhimento é uma atitude do tempo todo, de todos, o tempo todo, ao longo do ano, e em todos os momentos do dia, inclusive, né? Eu penso que um bom exercício para nós adultos, independentemente da função que a gente exerce, para a gente pensar um pouco no acolhimento, é a gente se colocar no lugar do bebê e da criança que vem para a escola, né? Que sai de casa ou no começo do ano, ou no meio do ano, mas que todo dia, toda semana, nos dias úteis da semana, ela sai de casa e vem para a escola, né? Nas situações, nas condições que isso acontece, às vezes um pouco adversas, inclusive, né? Às vezes no frio, às vezes na chuva, às vezes num transporte lotado, enfim. Mas que a gente se coloque do ponto de vista dos anseios, dos medos da criança, da condição dela sozinha, né? Sair de um lugar onde ela está acostumada a estar para ir para um lugar onde não está nem a mãe, nem o pai, nem a tia, nem a avó, nem o irmão, né? Então, que a gente pensasse um pouquinho nessa condição, né? Então, se quando a criança chega na escola, né, os adultos acolhem, né? Isso é, os adultos recebem bem, tratam com atenção, se a gente fala com ela, né, se a gente escuta as suas necessidades, enfim, se ela se sente acolhida, né, quer dizer, se ela se sente bem nessa relação, né, ela não fica nem humilhada, nem constrangida, nem assustada, nem amedrontada, né, mas ela se sente bem, se ela se sente acolhida. Hoje a gente sabe que é nessa condição que as crianças, e também nós adultos, né, nós aprendemos e nos desenvolvemos. Nós nos desenvolvemos porque nós aprendemos, porque nós entramos em contato com as coisas que existem no mundo, né? E a condição para a gente entrar em contato com as coisas que existem, para aquilo que a gente propõe para elas na escola,
ou as experiências que a gente vive pela vida fora, né? A condição da gente entrar em contato livremente, aprender e se desenvolver, é a gente se sentir bem, é a gente estar acolhido. Essa ideia da importância da subjetividade, do como o sujeito se sente, é muito nova na educação. É muito nova. Durante séculos, a gente trabalhou com a ideia de que o processo de aprendizagem dependia do professor, do silêncio, da disciplina, da atenção da criança, dela estar quieta. Quando, na verdade, hoje a gente descobre que o processo de aprender depende do motivo que a criança tem, do como ela se sente, se ela está encantada por aquilo que eu estou apresentando ou não. Então, como a criança se sente, ou como nós adultos nos sentimos nas relações, é condição do processo de aprendizagem. A pessoa precisa estar bem para aprender. Nós podemos traduzir isso de outra forma. A criança precisa estar acolhida para aprender. O bebê precisa se sentir acolhido na relação que ele estabelece com os colegas, com todos os adultos que estão lá na escola. E lá em casa da mesma forma, né? Por isso também essa é uma discussão para a gente fazer com as famílias, né? Então, e como é que as crianças vão se sentir bem? Né? Qual que é a linguagem que nós adultos na escola usamos para fazer com que ela se sinta bem? Né? É a forma como a gente toca, é a forma como a gente diz para ela que agora nós vamos sair daqui, nós vamos lá para um outro espaço, fazer uma outra coisa, é a forma como a gente convida a essa locomoção, é o tom de voz que a gente usa, como a gente olha para a criança, como a gente atende às suas necessidades, ou seja, como a gente escuta não só com os ouvidos, né? Como a gente presta atenção às necessidades, como a gente responde a essas necessidades, como a gente está ao lado na hora que ela precisa, como a gente responde às suas solicitações, né? As mais urgentes de um jeito, as menos urgentes de outro, né? Mas essencialmente na forma como, se ela é bebê, na forma como a gente toca, na forma como a gente avisa ela que nós vamos tirar desse lugar. Desse ponto de vista, nós temos tudo para aprender com a abordagem Pickler, né? Mas, enfim, é na forma como a gente cuida e, ao mesmo, educa a criança que a gente acolhe, né? Por isso a gente diz que a gente acolhe para educar. Acolher é a condição da educação acontecer, né? Na verdade, quando a gente acolhe bem a criança, a gente educa, a gente promove o seu desenvolvimento. Quer dizer, acolher é uma forma de dizer, de ensinar para ela como se relacionar com o outro, né? O Vygotsky, quando ele responde essa questão de como as pessoas aprendem, ele formula uma lei genética geral do desenvolvimento. Ele diz: antes de ser interna, uma função, seja memória, pensamento, a fala, a imaginação, uma atitude, um princípio moral, o que é certo, o que é errado, antes de ser interno da pessoa, ele é primeiro vivido coletivamente. É porque ele é vivido coletivamente que a criança vai se apropriando dele, né? Então, nós precisamos prestar bastante atenção nessa relação que a gente estabelece, nessa forma como a gente acolhe. Porque enquanto acolhemos, nós estamos educando uma atitude, educando um comportamento, educando uma maneira de ser, educando uma personalidade, né? E, ao mesmo tempo, nós estamos dizendo para a criança quem ela é. Se eu acolho, eu estou dizendo para a criança que ela é importante, que ela é alguém na relação. Se eu não acolho, eu estou dizendo para ela que ela não interessa, que ela não tem um papel, que ela é só um objeto aqui, que ela...
Então, nós estamos formando na criança, pela maneira como a gente acolhe, a gente está formando na criança a autoestima, a imagem que ela tem de si mesma, como ela se vê, como ela se enxerga, quem ela é. Essa própria imagem de quem a gente é, não se forma de dentro para fora, se forma de fora para dentro. Com aquilo que a gente experimenta, com as relações que a gente estabelece, com a maneira como a gente se sente acolhido, nas diferentes relações que a gente estabelece no dia a dia, né? Então, e de novo, essa imagem positiva que a criança vai constituindo para si, ela vai sendo uma condição para a sua aprendizagem. Porque se a criança tem uma imagem, se ela vai formando ao longo da educação infantil, uma compreensão de que ela é alguém, que ela é capaz, de que ela, se ela não sabe, ela aprende, né? Se ela vai formando essa compreensão de si mesma, essa imagem de si, ela vai aprender com mais facilidade. Por quê? Porque se ela fez alguma coisa, sei lá na escola de ensino fundamental, ela fez lá resolver um problema, não deu certo. Ela, opa, como não deu certo? Vou fazer de novo. Porque se ela confia em si, ela fala, eu sou capaz de aprender. Eu não entendi, mas eu vou entender esse negócio. Então, a autoimagem positiva favorece a aprendizagem. Por outro lado, essa autoimagem negativa, que ela vai formando quando ela se sente humilhada, constrangida, isolada, não pertencente, não acolhida, ela vai atrapalhar, obstaculizar o processo de aprendizagem, porque daí a criança diz assim, eu não sei, eu não aprendi, eu não sei, não dou certo, eu não consigo, o problema é meu, não é? Eu errei uma vez, eu não vou nem tentar de novo, porque eu não consigo. Né? É assim que a gente faz quando a gente está com a nossa imagem lá, né? Com a nossa autoestima lá embaixo. Né? Então, o acolhimento é a condição da educação. Com os bebês, esse acolhimento, né? Esse que é corporal, que é de tom de voz, que é de olho no olho, que é de, né, observar a criança, prestar atenção nela, responder às suas necessidades urgentes, né? Esse acolhimento, ele vai criando a confiança no adulto, a segurança que a criança tem de que ela, se ela precisar, tem alguém por ela. Então, essa confiança e essa segurança no adulto é o que permite que a criança fique, o bebê fique lá no chão, com os brinquedinhos em volta, experimentando, movimentando o corpo, tudo isso que a gente aprende com a abordagem Pickler. Nós não precisamos forçar o bebê para ficar sentado quando ele não se senta sozinho, para caminhar quando ele não caminha sozinho. Nós botamos a criança numa superfície dura. Não pode ser molinha, porque senão ela não se organiza. Tem que ser uma superfície resistente. Pode ser o chão bem limpinho, principalmente se for um chão de madeira, né? Nesse calor infernal que nós estamos vivendo, pode ser um chão frio, né? Ou pode ser um chão com um tapete, enfim. Nós podemos ir inventando as nossas formas, mas a criança no chão com a condição, com objetos em volta que chamem a sua atenção. Ela vai se virar, ela vai se movimentar, ela vai se arrastar, daqui a pouco ela vai engatinhar, vai sentar, vai se apoiar, vai ficar em pé, porque daí também a gente vai botar uns objetos grandes para ela ficar em pé com apoio, né? E daqui a pouco ela vai andar, né? Então, o nosso trabalho não é promover, antecipar esses movimentos. O nosso trabalho é organizar os espaços para que ela e acolher de tal forma que ela possa ficar no chão brincando com os objetos que a gente disponibiliza para elas, né? E enquanto isso, formando a sua memória, as percepções que vão dar lugar para a fala, à medida que a educadora também fala com ela, então toda essa experiência no chão, com os objetos, ela vai precisar dar nome aos objetos,
né? Então, ela vai formando, ela vai pensando com esses objetos, porque a criança, antes de pensar com palavras, ela pensa na ação. Então, ela descobre um objeto que um cabe dentro do outro, ela está pensando, ela experimenta um maior, não cabe, está pensando, né? Então, esse tempo que ela está no chão, ela não está sendo não educada. Ela está sendo educada, ela está formando a sua inteligência, formando a sua personalidade. Desde que a gente espalhe coisas que a chamem a atenção dela e que ela possa pegar, experimentar, pôr na boca, tirar, promover barulho, né? Essa discussão toda que a gente pode fazer sobre espaços e materiais, né? Então, aos poucos a gente vai vendo que o acolhimento, ele deixa de ser uma necessidade do processo pedagógico, uma necessidade da criança que sai de casa e vai se encontrar num lugar que ela não conhece, né? Ou um lugar que a princípio não é dela, é de outros adultos, né? Então, aos poucos, o acolhimento deixa de ser uma necessidade da criança e ele passa a ser um direito. Porque se a criança precisa ser acolhida para aprender, porque se a criança precisa ser acolhida para se desenvolver, o acolhimento passa a ser um direito da criança e um dever nosso adulto, de garantir esse acolhimento com qualidade, né? Então, o acolhimento passa a ser uma nossa tarefa, uma atividade do trabalho docente, né? E desse ponto de vista, nós temos um baita de um desafio, né? Que está colocado para nós, para o nosso trabalho, e que a gente, de um modo geral, às vezes a gente não percebe, né? Que é perceber e aceitar a ideia de que a diversidade é um fato, de que cada um é de um jeito, e de que as crianças não são todas iguais. A gente está cansado de ouvir que cada pessoa é uma pessoa, que nós somos seres únicos, irrepetíveis, né? A gente fala normalmente isso, mas essa não é uma prática da escola, de um modo geral, e ao longo da história, né? A escola, de 0 a 90 anos, né? Porque na universidade é a mesma coisa, né? Procura padronizar os que são diferentes, que é juntar os iguais e separar os diferentes, né? Eu acho que ainda é muito comum em muitas escolas aquilo que eu vivi há 60 anos atrás na escola. Turma A dos fortes. Primeiro ano A, primeiro ano B, primeiro ano C. Aí daqueles que estão lá no primeiro ano D, né? Porque o professor já entra com preconceito na sala, todos se autopreconcebem, ai, não dou conta, eu sou do D. Né? As crianças entre si fazem o maior bullying e estabelecem relações de separação, né? Então, assim, a prática da escola é de padronizar, quer dizer que todo mundo fique igualzinho, né? E a gente faz isso também no nosso dia a dia, né? Quando a gente organiza as turmas por idade, quando a gente impede que os menores se encontrem com os maiores, quando a gente promove nenhuma ou quase nenhuma atividade onde os grupos se encontrem, quando a gente faz uma logística enorme para que as crianças de turmas diferentes não se encontrem no pátio, muitas vezes não se encontrem nem no refeitório, porque a gente tem essa ideia do juntar, a gente acha que são iguais e a gente, por consequência, começamos a tratar iguais, né? Quando a gente compara as crianças, né? Esse aqui é tão legal, esse aqui não é muito, né? Quando a gente fala mal de uma criança, quando a gente vê as crianças diferente da gente, ou diferente, às vezes, até da própria imagem que a gente tem da gente. Como diz o Caetano Veloso, naquela música que ele homenageia São Paulo, né, que ele dedica a São Paulo, Sampa, Narciso acha feio que não é espelho. Imagino que vocês conheçam a história do Narciso, mas eu vou rapidamente contar aqui o mito, né, um mito grego do Narciso, que era um cara lindo, maravilhoso, né, foi esse o destino que os deuses deram para ele, né, e que ele viveria a vida inteira se ele não olhasse, não procurasse enxergar a sua própria imagem, né?
E aí tem vários mitos, contados diferentes por diferentes autores, em diferentes épocas, mas um dos mitos diz que quando ele vê o seu próprio reflexo na água, ele se apaixona pelo seu reflexo, porque era uma beleza estonteante, que todas as mulheres e até os homens se apaixonavam por ele, né? Então, quando ele olha o reflexo dele na água, ele acha tão lindo, que aí ele morre ali, porque ele não levanta mais dali, e ele fica eternamente olhando a sua imagem até morrer, né? Então, por isso que o Caetano fala isso, né? Narciso acha feio o que não é espelho. Ele só acha bonito o espelho, o resto todo mundo é feio, né? E a gente faz isso também com as nossas crianças, ou com as pessoas de um modo geral. Quem se parece comigo, eu acho legal. Quem não se parece comigo, eu tendo a não gostar, a separar, né? Então, por isso que acolher também requer esse exercício da gente, né? Que é um exercício de crescimento pessoal, né? De intencionalidade. É um exercício de aprendizagem, de troca, exercício de reciprocidade, né? De eu aprender com o outro, de eu ensinar o outro e aprender com o outro, de eu enxergar o outro, perceber o outro, né? É um exercício de abertura à complexidade, abertura à diversidade mesmo, né? De fazer um exercício intencional de acolher cada um do jeito que cada um é, né? Então, ele requer muita flexibilidade e requer da gente também o descentrar-se, né? O sair de si, né? O se colocar no lugar do outro, né? O parar de julgar. O acolhimento é uma atitude complexa. É o acolhimento que dá, é uma das formas fundamentais, mas sem acolhimento não tem qualidade na educação infantil. Porque o elemento que dá qualidade na educação infantil é o apresentar o melhor do mundo para as crianças. Não a galinha pintadinha, não as coisas que a televisão já mostra, não as músicas que tocam no rádio, mas apresentar o que tem de melhor, né? Do ponto de vista da cultura, apresentar a ciência, apresentar a arte, né? Desse ponto de vista, eu espero que vocês aproveitem, já tenham aproveitado e continuem aproveitando o curso de arte contemporânea para a infância que a professora Suzana Rangel, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ofereceu para a rede de São Paulo, né? E que eu tenho divulgado para todo mundo que trabalha com educação infantil. Tem que ver, tem que fazer esse curso, porque ele é maravilhoso, né? Enfim, o acolhimento, então, eu dizia, né, que apresentar o conjunto da cultura humana para as crianças é um elemento fundamental da qualidade da educação infantil. Mas também e essencialmente, se não tiver acolhimento, você pode apresentar todos os museus do mundo, todas as danças do mundo, do território, da cidade, do estado, do país, do mundo, que não vai ter qualidade. A qualidade da educação infantil, hoje a gente tem isso muito claro, é dada pelo acolhimento. O acolhimento é a condição número 1, né? E aos poucos a gente vai percebendo, então, que a gente vai vivendo uma transição na educação, e especialmente na educação infantil. Uma mudança na cultura, de como que a gente enxerga a escola, como que a gente faz a escola, como que a gente se relaciona com as crianças da escola. Que mudança é essa? É uma mudança da cultura de manter as crianças ocupadas, é uma mudança de cultura de manter as crianças com atividades, fazendo coisas, primeiro desenha, depois pinta, depois fala, depois vê um monte de coisa, para uma cultura das relações. Sair de uma cultura de conteúdo, coisas para mostrar para os pais, coisas para mostrar para os colegas, sair de uma cultura de conteúdo para uma cultura de relações, para uma cultura de acolhimento. Eu estou vendo uma tela pretinha agora, vocês sumiram todos, eu espero que vocês estejam todos aí.
Estamos sim, professora. Ok. Bom, fiquem à vontade para me interromper, mas eu também já vou terminando, tá? Bom, eu quero dizer, então, meio para a gente ir terminando, que quando a gente prioriza as relações, quando a gente prioriza esse olhar para as crianças, para suas necessidades, nós não vamos acolher as crianças só com palavras, com atitudes, né, de tom de voz, de toque, de prestar atenção. Muitas vezes, quem tem essa possibilidade de se abaixar para conversar com a criança no nível dela, né? A gente acolhe também quando a gente reorganiza os espaços, para dizer para elas que o espaço também as acolhe, quando a gente deixa todo o material disponível na altura delas, quando a gente orienta como usar, depois como guardar esse material, quando a gente reorganiza os tempos, quando a gente flexibiliza os tempos, quando a gente revê a nossa rotina para perceber onde a gente pode ser mais flexível. O que precisa estar nesse horário, nesse tempo, nesse lugar, e o que pode ser mais solto. A gente revê a forma de agrupar as crianças, a gente promove mais encontros de idades diferentes, né? A gente promove mais atividades nos espaços abertos, onde o conjunto das turmas se encontrem, né? A gente revê a forma como nós planejamos, porque eu não preciso mais planejar tudo que eu vou fazer ao longo do mês, antecipadamente, e depois eu só vou seguindo aquilo. Eu planejo, né, e eu espero que a carta de intenções esteja sendo um documento que vai sendo apropriado pela rede, né? A carta de intenções, ela tem esse caráter, né, da gente fazer aquele planejamento que os italianos chamam de emergente. A gente tem um planejamento aqui no pano de fundo, mas a gente... Bom, vai passar rápido, um carro de som aí fora. Então, a gente tem o nosso planejamento como pano de fundo, mas a gente vai essencialmente ouvindo, aproveitando as iniciativas das crianças, aquelas que são legais, claro, a gente tem que ter uma relação crítica com aquilo que as crianças propõem também, né? Se as crianças fazem uma proposta que atrasa as relações, que faz andar para trás, que volta para a Idade Média, né? A gente que tem preconceito, que tem preconceito contra a menina, enfim. A gente precisa estar atento às sugestões, mas quanto mais o nosso planejamento puder acolher as sugestões das crianças, mais perto delas nós vamos estar falando. Porque a gente não pode se esquecer que a gente está sempre... Quando a gente propõe coisas para as crianças, a gente propõe do ponto de vista do adulto, que é o único ponto de vista que a gente processa no dia a dia. Quanto mais a gente acolhe, quanto mais a gente escuta, quanto mais a gente aproveita, mais a gente vai fazendo, de fato, um planejamento horizontal, né? Mais a gente vai fazendo, de fato, uma escola que faz sentido para as crianças. Um estar junto, um encontro com a cultura que faz sentido para as crianças, né? Então, a gente vai revendo também a forma como a gente planeja, né? A gente tem muito mais intenções do que atividades prontas e acabadas, já organizadinhas, como a gente fazia nos tempos antigos. Em outras palavras, a gente revê o nosso currículo, né? E daí eu entendo que a gente vai nos aproximando cada vez mais dos documentos legais que a gente tem para orientar o nosso currículo, a elaboração do nosso currículo. O currículo integrador, o currículo da cidade, as normativas, os parâmetros de qualidade, os indicadores de qualidade da educação infantil paulistana, esses materiais, as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, muito mais do que a BNCC, porque cada vez que chega um documento, a gente precisa entender em que condição política ele é apresentado. Qual é o contexto político no qual ele nasce,
E muitas vezes ele é reorganizado e transformado até chegar na gente, né? Então, a BNCC é um desses documentos que a gente precisa olhar com muito cuidado, porque é um olhar para o trabalho do professor, não como intelectual, que é o professor de educação infantil e todos os outros professores. É um olhar para o professor como mediador entre uma proposta do Estado e a criança. Então, nós precisamos estar atentos, porque é um olhar para um professor obediente. Organiza a ação do professor obediente. O professor obediente não é um professor que pensa, é um professor que faz de acordo com a ordem. E o professor é o profissional mais importante que a sociedade tem. É o intelectual mais importante da sociedade. Mais importante. Ele está traduzindo teorias, traduzindo conhecimentos, produzindo conhecimentos sobre as crianças e transformando isso em formas de educar, em formas de proporcionar, organizar situações por meio das quais as crianças aprendam, conheçam o mundo e formem a sua inteligência e a sua personalidade da forma mais humanizadora possível, né? Agora, para tudo isso, é importante a gente considerar que que as mudanças exigem intenção clara, exigem atenção às nossas próprias atitudes, exigem perseverança, exigem reflexão, exigem registro. Porque as crianças não viram anjos de um dia para o outro, porque a gente começa a fazer um acolhimento de qualidade. Elas vão reagir aos poucos a esse acolhimento, ao se sentirem acolhidas, né? Elas vão mudar o seu comportamento. Lei genética geral do desenvolvimento humano. Aquilo que elas estiverem vivenciando, elas vão formando para si, elas vão se apropriando, elas vão absorvendo como forma de relação. Mas isso não vai impedir que elas cheguem algum dia brava, que elas cheguem às vezes espivetadas, ou que elas sejam espivetadas, né? Então, é um trabalho que também exige da gente essa perseverança. Lembrar que é um processo. E por isso a gente precisa ter nas nossas unidades escolares espaço de reflexão, de discussão, de registro daquilo que a gente vai aprendendo, para a gente conversar com os colegas sobre as nossas práticas. Então, a gente registra as nossas práticas, registra os nossos aprendizados para conversar com os colegas, para orientar depois o nosso planejamento e o tempo todo o nosso replanejamento. Tá? Bom, então eu quero parar por aqui para a gente conversar agora, se vocês quiserem, sobre essa conversa e como isso se articula com o planejamento, enfim, coisas que vocês queiram discutir mais. Mas eu não quero monopolizar esse tempo que a gente tem junto. Famílias que cada uma tem uma história diferente. Se tiver família que vem de outro país, mais ainda, tem um universo para abrir para as crianças, né? Com uma família que vem de um outro país, a gente abre o mapa do mundo, a gente amplia o olhar das crianças. E isso é maravilhoso, porque é outra culinária, formas muitas vezes de se vestir diferente, língua diferente. Você abre o mundo para as crianças. E cada vez que a gente abre o mundo para as crianças, a gente ganha as crianças para querer saber mais. E quando a gente ganha uma criança para querer saber mais, para se interessar por qualquer coisa, nós ganhamos essas crianças de qualquer outra concorrência. Então, a escola precisa ganhar todo mundo. A escola precisa garantir que quem passe para a escola saia apaixonado por alguma coisa, para aprender alguma coisa, para fazer alguma coisa, que tenha muitos prazeres, né? Que tenha muitos gostos. Quando o espaço da gente, o espaço da escola é rico, atraente, diversificado, convidativo e na altura das crianças, ninguém quer ficar no colo. A criança só fica no colo quando ela precisa se sentir acolhida. Quando eu acolho com qualidade, ela vai se sentir satisfeita e daí tá bom. O momento do cuidado, o banho, a troca, a alimentação no colo, com qualidade,
e depois ela quer vazar do colo da gente para ir lá para o chão onde estão os brinquedos, onde estão as tranqueirinhas, os objetos naturais, os tecidos, enfim, os objetos que ela vai manipular, né? Então, acho que assim, as crianças não vão querer ficar no colo se o espaço for atraente, né? Então, por isso que está tudo articulado, né? Se a gente consegue fazer com as nossas crianças assembleias, né? Se a gente consegue, e as assembleias não precisam ser uma vez por ano, nem uma vez por semestre, nos movimentos da escola moderna, por exemplo, eles acontecem semanalmente. Você vai criando um hábito, uma cultura na escola de ouvir organizadamente as crianças, independente das relações diárias, de todos os momentos. Você também cria essa estratégia de ouvir o grupo, de se abrir para o grupo dos adultos ouvir o grupo das crianças, né? E desse ponto de vista negociar. Então, é por aí mesmo. E aí a gente tem falado um monte nos documentos oficiais, nas lives, né, dessa criança potente, dessa criança que, de verdade, quando a gente estuda uma teoria, a gente percebe, e quando a gente observa as crianças, né, a gente percebe essa criança capaz. Por isso que a organização do espaço, a organização dos tempos, está tudo junto, das relações, porque quando a gente organiza um espaço em que as crianças têm autonomia de usar o espaço, de usar os objetos, de propor coisas entre si, de se organizar e de fazer, sem o comando do adulto, sem a fiscalização do adulto, a gente pode observar as crianças. A gente pode ouvir o que elas falam, a gente pode ouvir as teorias que elas fazem, como elas explicam as coisas, e a gente vai percebendo que elas são capazes, né? Que elas são capazes. Então, nesse sentido que a tua fala é muito correta, né? É mudar as relações para a gente, inclusive, mudar a nossa concepção de criança, né? A gente conseguir adotar esse discurso sobre a criança competente e capaz. Um grande beijo, muito obrigada. Eu que agradeço, meninas. Bom trabalho para vocês aí. E, vamos trabalhar no acolhimento da molecada, que as crianças merecem e não se cansam de esperar.